Este programa é livre para todos os públicos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando soube da morte de João Batista, Jesus partiu e foi de barco para um lugar deserto e afastado. Mas quando as multidões souberam disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Ao sair da barca, Jesus viu uma grande multidão, encheu-se de compaixão por eles e curou os que estavam doentes. Ao entardecer, os discípulos aproximaram-se de Jesus e disseram: Este lugar é deserto e a hora já está adiantada. Despede as multidões, para que possam ir aos povoados comprar comida. Jesus, porém, lhes disse: Eles não precisam ir embora. Dai-lhes vós mesmos de comer. Os discípulos responderam: Só temos aqui 5 pães e 2 peixes. Jesus disse: Trazei-os aqui. Jesus mandou que as multidões se sentassem na grama. Então pegou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos para o céu e pronunciou a bênção. Em seguida, partiu os pães e os deu aos discípulos. Os discípulos os distribuíram às multidões. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e dos pedaços que sobraram, recolheram ainda 12 cestos cheios. E os que haviam comido eram mais ou menos 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Queridos irmãos e irmãs, nessa segunda-feira da 18ª semana do tempo comum, nós ouvimos no Evangelho de hoje a multiplicação dos pães. E nesse Evangelho narrado por São Mateus, que sempre nos apresenta Jesus como o novo Moisés, Jesus como o Messias que veio conduzir, que veio alimentar o seu povo, que veio manifestar a nova lei de Deus ao seu povo, nós vemos em Jesus esse Messias que satisfaz o seu povo, satisfaz as suas necessidades espirituais, sobretudo, porque Jesus ama, Jesus cura e Jesus também alimenta eles também, satisfazendo as suas necessidades humanas. Como o Messias, o enviado de Deus, o esperado de Deus, o esperado do Pai, como aquele que vem para cuidar do seu povo, para alimentar o seu povo, para conduzir o seu povo, para ser a presença de Deus em meio a este povo que está por este mundo, sofrendo as suas ausências, sofrendo as suas necessidades. Claro que nós já sabemos, e é sempre importante lembrarmos, que olharmos a multiplicação dos pães, nós somos remetidos como prefiguração à Eucaristia. Jesus que prega a palavra, Jesus que pronuncia a bênção aos pães e aos peixes e dá de comer à sua igreja, dá de comer, dar-se de alimento a cada um de nós, a Eucaristia. Por isso a multiplicação dos pães, esse milagre que Jesus opera, que Jesus faz, nos remete como prefiguração à Eucaristia. E quando dá aos seus discípulos, confiando à igreja, confiando aos sacerdotes, a continuar alimentando o povo de Deus, a continuar sustentando através do pão eucarístico, através do santo sacrifício que estamos celebrando, o povo e cada um de nós. Mas, queridos irmãos e irmãs, eu queria destacar, diante da profundidade desse evangelho que nós temos diante de nós, que a igreja nos oferece hoje, 3 momentos que revelam para nós esse Messias que cuida de cada um de nós. 3 momentos, 3 destaques desse evangelho que quero trazer, que revela este amor de Deus por cada um de nós, este amor que é um amor efetivo, um amor que se manifesta a cada um de nós, e este amor que nos sustenta na nossa caminhada, na nossa vida. O evangelho, ele está contextualizado
no sábado nós ouvimos, aqueles que participaram da liturgia de sábado, que João Batista, foi narrado para nós a morte de João Batista. E chegou aos ouvidos de Jesus que João Batista tinha sido decapitado, João Batista tinha sido morto. E aí Jesus vai para um outro lugar, distante, mas deserto, junto com os seus discípulos. E a multidão vai toda atrás dele. A multidão vai sedenta, desejosa de estar com ele, desejosa da sua palavra, com sede de ouvir a sua palavra, de sentir o seu toque. A multidão vai atrás dele. E aí diz que Jesus viu. O primeiro movimento de Jesus. Jesus viu aquela multidão sedenta, aquela multidão que estava atrás da sua palavra. Jesus que estava ali querendo ficar um momento a sós com os seus discípulos, mas a multidão que vai toda atrás dele, e ele viu. E vejam, este olhar do Senhor, que é um olhar que não é neutro, não é um olhar indiferente, não é um olhar frio, mas é um olhar que nos enxerga. Um olhar que não enxerga aquela multidão, mas um olhar que enxerga cada um na sua individualidade, enxerga o coração e tudo aquilo que aquele povo traz em seus corações, os dramas, a sede, o desejo de estar em Deus. Por isso que o Senhor viu, não como um olhar diferente, mas um olhar pessoal, um olhar que enxerga cada um de nós, um olhar que nos vê, mas muito mais um olhar que nos vê, um olhar que nos atrai, um olhar que nos conquista. Quando o evangelista nos mostra esse viu, Jesus viu, antes de sentir compaixão, Jesus viu aquela multidão, viu a sede, sentiu o drama que vinha atrás da história de cada um daqueles que estavam procurando, indo ao seu encontro. Deus nos vê, o Messias nos enxerga. E este amor que olha para cada um de nós e não nos enxerga como multidão, Deus que nos enxerga como filhos. Melhor dizendo, Deus nos enxerga como um filho, cada um de nós. E ao nos enxergar como filho, Ele enxerga além, Ele enxerga os dramas que trazemos dentro dos nossos corações, aquilo que só o Senhor pode enxergar dentro de nós, que nos leva até Ele. Por isso, queridos irmãos e irmãs, hoje, ao contemplarmos esse milagre, primeiramente nós precisamos recordar o quanto nós somos amados por Deus. Este olhar, porque se somos olhados por Deus, é porque somos amados por Ele. Se somos na nossa miséria, na nossa pequenez, nas nossas fraquezas, somos dignos de ser olhados por Ele, isso revela o quanto nós somos amados. Este olhar que nos olha, este olhar que nos penetra, este olhar do Senhor que nos conquista, a cada um de nós. Não esqueçamos disso, não um olhar que nos condena, não é um olhar de condenação, aquela vigilância, olha, Deus está vendo para te castigar. Não, Deus está vendo para sentir compaixão. Deus está nos enxergando para poder se compadecer de nós, que é o segundo momento. Ele teve compaixão e curou todos aqueles que estavam doentes. A compaixão desse Messias, que nos enxerga, que vê as nossas necessidades, mas a compaixão do qual Deus comunica a si mesmo. Deus se revela. Deus, o Messias, nos vê, e essa compaixão que faz com que o Messias se revele a nós. Deus não somente nos vê, mas agora, como compaixão que tem de cada um de nós, Ele se revela, Ele se mostra a cada um de nós. O Deus que era invisível se torna visível em Jesus Cristo, porque Jesus é o rosto visível do Pai das misericórdias. Veja que bonito. O amor que nos enxerga, mas o amor que se rebaixa até nós para se mostrar, para se revelar até nós, para se comunicar, para constituir um relacionamento. O Messias é aquele que veio falar conosco. Agora nós podemos ver a Deus. Agora nós podemos nos comunicar não com Deus invisível, não com Deus distante, mas um Deus que veio se olhar para nós, mas permitir que nós possamos o olhar, o enxergar nele, e enxergando o Senhor, contemplando o Senhor, nós nos encontramos, porque o Senhor revela a nós mesmos quem nós somos, a sua imagem. O Senhor que teve essa compaixão, e essa compaixão que é este amor efetivo, este amor que nos ama, mas ao mesmo tempo este amor que se comunica a nós,
Deus que se dá a nós mesmos. Ele dá a si mesmo a nós, melhor dizendo. Ele que se dá. Vejam, Ele não dá algo a nós. Mas a compaixão faz com que Deus se dê a si mesmo. Se derrame a si mesmo por cada um de nós. Por isso que eu dizia que é um Deus que conhece as nossas necessidades, mas é um Deus que nos sustenta, um Deus que nos alimenta, um Deus que compadece de cada um de nós, um Deus que agora quer se comunicar, um Deus que agora quer ter comunhão, um Deus que agora que não basta nos amar, mas quer que nós nos sintamos verdadeiramente amados por Ele. A multiplicação dos pães revela o quanto o Senhor nos ama e o quanto o Senhor cuida de cada um de nós. O terceiro momento é interessante, porque os discípulos, diante daquela multidão, eles estavam num lugar deserto, vão para Jesus e dizem: olha, é tarde, estamos num lugar deserto, despede a multidão para que eles possam ir às cidades comprar comida. E aí Jesus, veja o sentimento do coração de Jesus, eles não precisam ir embora. Eles não precisam ir embora. O amor que nos vê, o amor que se revela e o amor que quer estar conosco. Nós não precisamos ir embora. Mesmo estando no deserto, onde aparentemente existe a escassez, estando com o Senhor, nada nos faltará, porque Ele é a própria multiplicação. Ele é a própria abundância para cada um de nós, porque o Senhor cuida daqueles que o procuram, porque o Senhor cuida daqueles que o seguem, porque o Senhor cuida daqueles que têm a Ele como Senhor de nossas vidas. Por isso que o Senhor não nos abandona, por isso que o povo está no deserto, mas o povo não está desamparado. Quando estamos com Jesus, no deserto dessa vida, na solidão dessa vida, neste vale de lágrimas, estando com Jesus, nós não experimentaremos a escassez do deserto, porque Ele é a nossa multiplicação. Ele é a abundância daqueles que o procuram. Ele é a abundância daqueles que o seguem. Ele é a abundância daqueles que têm Ele como o centro de suas vidas. Vejam, queridos irmãos e irmãs, Jesus é o Messias que nos ama com um amor pessoal. Não nos sintamos abandonados pelo Senhor. Não nos sintamos o Senhor diante dos dramas, dos nossos sofrimentos. Não sei aquilo que traz, que passa dentro do seu coração, mas não se engane, achando que Deus é indiferente a nós. Pelo contrário, Deus enxerga cada um de nós e tudo aquilo que está por trás dos nossos olhos, dentro dos nossos corações. E porque se compadece, Ele se mostra. Porque se compadece, Ele se revela. Porque se compadece, Ele cuida de cada um de nós. Porque não basta enxergar os nossos dramas, é necessário dar a resposta a eles. E Ele é a própria resposta aos nossos dramas. E aqueles que o seguem, mesmo estando no deserto, aos olhos dos discípulos, era impossível alimentar aquela multidão. Mas aos olhos de Cristo Jesus, era muito fácil, porque Ele é a própria multiplicação. Repito, estando com o Senhor, no deserto, porque a nossa vida é um deserto, nós estamos a caminho, nós estamos peregrinando em direção à pátria celeste. E neste mundo passamos por tudo aquilo que é próprio da natureza humana, esse deserto que nós estamos. Mas se permanecemos com Ele, eles não precisam ir embora, não precisam fugir, não precisam correr em outras seguranças, eles não precisam ir embora. Fiquem comigo, estejam comigo, que não enfrentarão a escassez do deserto. Nós passaremos pelo deserto, não com fome, não desnutridos, passaremos pelo deserto saciados pelo próprio Deus que caminha conosco. Portanto, amados irmãos e irmãs, nessa liturgia, reconhecendo o quanto somos amados e que o próprio Senhor é a nossa multiplicação, permaneçamos com Ele, fiéis a Ele, para que peregrinos um dia possamos contemplar a sua face. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.